Olá, amados, bom dia, graça e paz, mais um dia na perseverança, através daquele que firma os nossos passos, nas atitudes que não são nossas, mas são do seu Espírito, onde dia após dia rompemos nas obras de justiça juntamente com a fé, combatendo um bom combate, revestindo, através da fé, da armadura do cristão, capacete da salvação, a espada, né, que é a palavra que é viva e eficaz, cinge na cintura ao herói, cinge os lombos, a cintura com a verdade, a couraça da justiça, né, calça os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, para anunciar o Evangelho. Né, usai o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. Dia após dia, na perseverança, marchando adiante sem retroceder. A Bíblia nos fala das virtudes de Cristo, né? E vários heróis da fé na antiga aliança, pela fé, conquistaram reino, nações, fecharam boca de leão, né? A mansidão, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, né, da terra. Temos que, se estamos nele e ele em nós, temos que andar em mansidão, né? A Bíblia também nos fala em longanimidade, né? Nós sabemos que os homens, antes por estarem separados por Deus, eram longânimos, né? Vivia vários anos, e assim, por conta da sabedoria que prolonga os dias, né, para tudo vai bem nesta terra, né, e eles alcançaram a pátria excelente. Por isso a Bíblia diz Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, porque diferente daquele povo que era murmurador, daquele povo que não perseverou segundo a fé, nós sabemos também do caso da paciência de Jó, né? São virtudes daquele que persevera na fé, daquele que vence as tribulações, daqueles que não vencem por si, né? Como quando o povo ia para a batalha, né, e os comandantes, né, diziam, a força do nosso braço direito não é nossa, é do Senhor. O Senhor está nessa peleja, Ele peleja por nós, né? Assim, quando naquele monte, quando levantava-se, Moisés levantava a mão e o povo de Deus prevalecia, né? Temos que elevar as mãos santas ao alto dos céus, com o coração mover de lábios, através das orações e os louvores, com o coração próximo, né? Não com o coração distante daqueles que estão no adultério de coração, né? Porque quando assim nós perseveramos, somos vencedores em Cristo Jesus. Maior é o que está em nós, como Ele sempre nos diz: filhinhos, vós já sois vencedores, porque maior é o que está em vós. Vós já vencerdes o anticristo, vencerdes os falsos profetas, aqueles que disseminam heresias, né? Assim nós perseveramos dia após dia, e o anjo do concerto, né, aquele que está retirando, ele é aquele que vence pelo povo de Deus, porque os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Nós, além do Espírito Santo, Consolador, Advogado, nós ainda temos Jesus junto ao Pai, que intercede por nós. Nota-se que quando Pedro achava que ali estava pronto, estou pronto para ir para as prisões, ele dizia, né, Jesus disse a ele: na verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? Mas eu já intercedi por vós, porque o acusador pediu para vos cirandar, assim como ciranda o trigo, né?
porque ele é acusador, ele é aquele que fica a todo momento apontando o dedo, né, acusando os santos. Mas quando nós estamos segundo a fé opera em nós, quando nós estamos nas boas atitudes, quando nós não nos corrompemos, quando nós perseveramos segundo aquilo que agrada a Deus, como Paulo bem fez a sua defesa de seu ministério, ele diz que ele exalava o bom perfume em Cristo, onde era um bom cheiro para aqueles que alcançam a salvação, mas também seria como cheiro de morte para aqueles que rejeitam a verdade, né? Mas quem pode compreender essas coisas? Assim como Noé, juntamente com a sua família, foram cheiro de vitória em Cristo para eles, né? Para quando entraram naquela arca e a arca flutuou e ali os demais pereceram, porque ao fato dele crer foi-lhe imputado como justiça e se tornou o cheiro do bom perfume em Cristo para ele e aqueles que estavam na arca. Mas para aqueles que pereceram segundo a inundação que pelas mesmas águas foi alicerçado à terra, foi cheiro de morte, né? Porque ouviram e não creram, né? Assim como está escrito, bebiam, se davam de casamento, comiam, e nada estavam desatentos, não estavam preparados, porque não criam naquilo que estava sendo dito, né? Assim são nos dias atuais, mas será com fogo. E o fogo é que prova a qualidade das obras de cada um. E nós sabemos que o último inimigo do qual temos que lutar é o anjo da morte, né? E para aqueles que vencem a luta, né? Como assim ali no Egito, que o anjo da morte não tocou naqueles que tinham revestidos nos seus umbrais o sangue. Assim nós temos que revestir o nosso coração da água transformada no vinho novo, vinho definitivo, odres novos. Nosso coração é um odre e temos que ter o vinho novo no nosso coração, sendo uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. E assim nós perseveramos dia após dia, não porque na verdade somos pó e do pó voltaremos, da qual a nossa alma terá de prestar conta das obras, quer sejam boas, quer sejam más. E tem que ter a fé, e só tem a fé aqueles que seguem segundo a obra de justiça, que caminham juntas. Não é simplesmente confessá-lo como único e suficiente Salvador e naufragar na fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Se antes tinha fé e agora segue com as obras de injustiça, as primeiras obras já não são possíveis de o justificar se está vivendo de forma injusta, se está na podridão, na imundícia. É necessário perseverar do início ao fim, segundo as suas virtudes, adicionando as suas virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, né, o gozo pela piedade como fonte de alegria, não como fonte de lucro, não segundo o padrão deste mundo, onde muitos amoldaram, tomaram por empréstimo do mundo e agora estão escravos daquele que é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, aquele que pede a alma mesmo dos seus conservos que estão dia após dia lhe servindo, né? Porque o salário do pecado é a morte, é a perdição, perdição de alma. Já o dom gratuito, né, de Deus, para que ninguém se glorie em vossas obras, é a salvação, a vida eterna, é seguir dia após dia segundo as atitudes que agradam a Deus, que exalam um perfume
um aroma agradável às suas narinas. Aqueles que seguem em obediência, assim como ele disse: este é meu filho amado, em que me compraz, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como Jesus disse na lamentação a Israel: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas eles não o quiseram, rejeitaram, perseveraram na malignidade, assim como persevera até hoje muitos que não creram. Ele diz: vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. E dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Como ele sempre nos ensina, há mais esperança por tolo do que por um insensato. Aquele que um dia conheceu, foi iluminado pela luz e retrocede e anda segundo as trevas, segundo o poder, segundo do ar deste mundo, né? O ladrão que veio para roubar, matar e destruir, e ele é aquele que acusa, né, a todos. Assim como Jezabel foi condenada pelos seus próprios deuses, assim são aqueles que confiam em seus próprios deuses. São impossíveis de os salvar e os defender. Já aquele que persevera segundo aquele que está com o governo sobre os seus ombros, a Bíblia diz: ele dá ordem aos seus anjos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Ele é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, general de guerra, rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe dos príncipes, o Israel, príncipe de Deus, do Deus Altíssimo, aquele da qual nós seguimos, aquele que ele mesmo disse: aquele que fizer a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a minha mãe, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a celestial. E aquele que cumpre aquilo que o Pai determinou: este é meu filho amado, em que me comprazo e me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Mais um dia nessa perseverança, buscando o reino dos céus, a sua justiça, em primeiro lugar. Não andeis ansiosos com a solicitude com esta vida, que é mais para o corpo do que as vestimentas, do que e o alimento. Não andei ansiosos, não vê os pássaros que não trabalham, não tem celeiro e nada lhe falta, não vê as flores, os lírios do campo, que nem Salomão na sua maior glória se vestiu grandemente como eles, que não tecem nem fiam. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que são chamados que são irmãos, né, por adoção, se transformam filhos do Deus Altíssimo. Não são estes mais importantes até mesmo do que os pássaros, do que as flores do campo? E ele nos ensina a ter perseverança na oração, assim como aquela viúva do juiz iníquo, juiz ímpio, que não temia a Deus e nem muito a homens, mas por ela perseverar na insistir com aquele juiz, né, ele disse: bem que não temo a Deus e nem a homens, mas porque essa me importuna, vou julgar a tua causa, e julgou a causa dela. Quanto mais aqueles que são que seguem segundo a sua justiça, que seguem na retidão, na sinceridade, no temor, na reverência de coração, com o nervo dos pescoços não de ferro, mas os tendão flexível, com reverência, que clamam de dia e de noite, assim o Pai não fará, porque estão pedindo em nome do Filho, e a tudo aquilo que pedires em nome do Filho será feito, para que o nome
do Pai seja glorificado através das obras de justiça do Filho, que está com o governo sobre os seus ombros. Aleluias, oh glórias a Deus. E em mais um dia nessa perseverança, seguindo segundo o Espírito, jamais amoldando segundo o padrão deste mundo, seguindo segundo os heróis da fé da antiga aliança, que conquistaram reinos, povos, nações, fecharam boca de leão, andaram, passearam pelo fogo, e a obra daquele que permanece segundo as obras de justiça, ainda que venha o fogo, não queima, ainda que as águas submergirem, não se afogam, porque Ele nos concedeu espírito de ousadia e não de covardia, como muitos traem na fé, são covardes, traidores. Mas aqueles que perseveram segundo o Espírito Santo têm o espírito de ousadia, chega até Deus com ousadia, porque exala o bom perfume em Cristo. E em mais um dia perseverantes nesta fé, combatendo um bom combate, porque aonde há o Espírito há liberdade, fugindo de toda heresia, fugindo de toda doutrina meramente humana, impossível de os salvar, da onde aquele que não tem zelo pela sua própria alma, não tem zelo pela alma do próximo, estão desencaminhando a muitos e hão de prestar conta, segundo as suas atitudes, mas que recai sobre suas próprias cabeças, armam as forcas para si mesmos, abrem as suas próprias sepulturas, porque perseveram nas atitudes segundo a maledicência. Seu interior está a maquinar, não dormem nem à noite, porque estão sempre maquinando, seus passos estão apressados a inclinar para a malignidade. Mas nós somos daqueles que temos ouvidos e ouvimos e praticamos as advertências do Espírito Santo, porque aquele que pratica, que ouve as advertências e as pratica, permanece no caminho, na verdade, na vida. Aquele que é ouvinte e praticante do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo, e grande é a queda e a ruína. Assim diz o Senhor. Final de dia, no final de dia, na verdade, está começando, mas para que o final seja bom, produtivo, ouça o Espírito, siga a Jesus Cristo, porque quando assim nós o buscamos, há mais esperança para aqueles que o buscam e esperam e confiam nele. Aquele que herdou tudo do Pai, aquele que pela submissão do coração herdou, conquistou a autoridade e nos concede. Ele não divide a honra e a glória com ninguém, mas nos compartilha através do seu Espírito, nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.